Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja muito bem-vindo! Hoje, quinta-feira, nós estamos na série Sua Vida em Ordem. Não tem como crescer, ficar sonhando com um futuro grande, se você não faz o mínimo, que é colocar as coisas no lugar. A caneta está aqui e é para estar aqui, coloca no lugar. Você está andando no lugar, está vendo que a vassoura está no meio do caminho, tira e coloca no almoxarifado, coloca no lugar. Você está passando na sua própria casa, que você mora, está vendo um monte de xícara ali, já usada de café, você vai lá e pega outra, em vez de lavar as que precisam ser lavadas primeiro. Ou seja, vamos começar a falar do básico, para você começar a prosperar de verdade, pra você não ficar nesse papinho, quero se vencer na vida, quero ser grande. Vai ser grande como sem colocar as coisas em ordem? Sem ter base para isso. Hoje nós vamos tocar num assunto sensível, Teixeirinha, que vai mexer muito com você. É um assunto que você está precisando. Colocar o seu dinheiro em ordem. Né? Colocar o seu dinheiro em ordem. Nós sabemos que o Wesley vai casar esse final de semana. Vai, ó, para a lua de mel, o quê? Petrópolis? São José dos Campos? Não. França, Itália. Não, que eu não ganho bem, eu quero aumento. Eu falei, me explique então. Da onde estão saindo esses recursos? É primeira classe de Air France para cá, depois vai... Gente, eu não estou entendendo mais nada. Mas o Wesley organizou suas finanças, né? A prova disso é essa lua de mel que até Roberto Justo está falando, meu Deus. Como é que eu não pensei numa viagem dessa também? Né? Ele está botando inveja em muitas pessoas da lista Forbes nessa viagem. Mas, brincadeiras à parte, como é que a gente coloca nosso dinheiro em ordem? Para você que está me escutando, meu aluno, minha aluna, você tem algum problema financeiro? Ou já passou por um? Então, vou te explicar o seguinte, ó. Dinheiro não é questão de quanto. Porque tem gente que ganha muito menos que você às vezes e está mais organizado. Dinheiro é questão de como você organiza, de como você lida com ele, de como você gere, administra suas finanças. Hoje nós vamos entrar num assunto sensível, mas muito necessário, que é colocar nosso dinheiro em ordem. Tem gente que ama a Deus, que ora, que faz a parte espiritual direitinha, mas financeiramente está acabado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dinheiro não é algo somente espiritual, é uma questão de gestão. E a própria palavra gestão, ela pressupõe ordem. Não dá para você gerir no caos, na bagunça, na desordem. Então, nós vamos falar hoje como você colocar seu dinheiro em ordem, independentemente do quanto você ganha, e você vai ganhar mais, você vai multiplicar seus recursos, você vai empreender e vai se tornar relevante nessa área da vida. Porém, primeiro nós vamos para o básico, que é, você não consegue organizar as suas contas. Como você vai organizar seu crescimento financeiro? Você não organiza suas dívidas, você não sabe nem para quem está devendo, o quanto está devendo. Como você vai organizar a prosperidade? Desculpa, vamos para o básico. O básico é colocar as coisas em ordem. Está devendo? Organizar para pagar, não para fugir. Está confuso porque você está gastando mais do que ganha? Organizar o emocional para poder você baixar um pouquinho o seu estilo de vida e poder viver com menos do que você ganha, não gastando mais do que ganha. Então, é claro que é uma decisão difícil, que vai mexer na tua rotina, nos teus prazeres, até mesmo em algumas necessidades. Porém, isso não é para sempre, não. Você sofre por um tempo no financeiro, né? Sofre no sentido de
abstém-se de muita coisa para organizar, mas depois tem recompensa, tem multiplicação de recursos. Olha só, para chegar onde eu cheguei hoje, quando eu saí da quebra, eu comecei a multiplicar. Eu sempre fui muito bom de fazer negócios, fazer as coisas acontecerem, multiplicar recursos. Mas aí eu adquiri uma habilidade depois da quebra que foi a gestão. Então entrava dinheiro, eu não gastava com absolutamente nada, com nenhum prazer, não trocava uma cortina. Eu só investia, porque eu estava com a visão de eu vou viver com menos do que eu ganho, eu poderia aumentar um pouquinho meu padrão, eu poderia sim fazer essa viagem ou gastar com aquilo, mas eu não vou fazer por enquanto, porque eu preciso organizar meus investimentos para nunca mais quebrar. Para nunca mais ser surpreendido, Teixeira, por um problema financeiro e não ter nem reserva. Então, por causa da minha quebra, o trauma foi tão grande, eu consegui dominar minhas emoções depois do trauma, falar, nunca mais vou gastar mais do que eu ganho, não. Nunca mais eu vou ser desorganizado nessa área, não. E a partir daí eu comecei a ter certas vitórias, não porque eu sou um homem de oração apenas, mas porque eu sou um homem que trabalha, cria múltiplas fontes de rendas e organiza bem aquilo que entra. Para você medir sua riqueza, não é por quanto você ganha, é por quanto você gasta. Porque tem gente que ganha 50 mil reais e gasta 60. E tem gente que ganha 10 e gasta 7. Quem está mais rico? Quem está melhor? Quem está guardando, investindo mais? Então, gente, às vezes a gente foca muito em quantidade e não se preocupa em organizar o que já tem, né? E, na verdade, o pouco que você tem, bem organizado, pode multiplicar de uma forma que você nunca imaginou. Não é o quanto você ganha, o quanto você faz de dinheiro que vai te dar paz, mas a forma que você controla e lida com isso. Para anotar, vamos lá? Papel e caneta na mão? Não é o quanto de dinheiro você produz que vai te dar paz, mas é o como você lida e administra isso que você produz. Esse como você lida com isso que determina se você tem paz ou não financeira. Tem gente que só vive em perturbação financeira, às vezes ganhando bem, mais do que um trabalhador comum. Mas só que o emocional é desordenado, está fora de ordem, ele quer recompensa imediata, ele gasta com prazer, ele gasta mais do que ganha, ele não tem controle algum financeiro do que entra, do que sai, aí acaba mesmo tendo um salário decente, estando perturbado financeiramente. Ou seja, não é falta de renda, é falta de visão e gestão, é falta de administração emocional, de ordem, né? A falta de controle gera muito medo financeiro, mas a ordem gera paz financeira. Quando você não tem nada sob controle, nada organizado, gera medo, porque você sabe que está plantando algo que vai colher depois. Mas quando você coloca a vida financeira em ordem, você gera paz na sua vida financeira. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente, fazer as coisas com diligência, bem pensadas, organizadas, com calma, conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Gente que acha que vai ficar rico de um dia para o outro, Teixeira, acha que vai conseguir. Não existe. A riqueza é um jogo de longo prazo, ganhar dinheiro não é brincadeira, é para quem quer organizar, para quem quer pensar no futuro, para quem quer fazer alguns sacrifícios no presente, para poder ter liberdade de escolha, liberdade geográfica, liberdade de tempo, que são benefícios que o dinheiro pode te dar. Na segunda-feira eu te falei, você quer colocar sua vida em ordem? Não escuta qualquer um, não vai nos excessos de informações da internet, não. Foca para aprender de uma pessoa. Às vezes, eu estou almoçando com uma das grandes mentes financeiras do nosso país, talvez seja um dos maiores pensadores na área de investimento que o nosso país tem, Guilherme Benchimol. E quando às vezes eu estou almoçando com ele, e ele me dando algum conselho financeiro, ele fala muito sobre essa questão da calma, nada de um dia para o outro.
Planeja, coloque em ordem agora. Seja inteligente onde você vai colocar, onde você vai investir, por que você quer isso, em quanto tempo você quer isso. Não vai ser um passe de mágica. Então, quando você começa a conversar com gente muito experiente, gente que mexe com valores muito altos e, ao mesmo tempo, tem um coração para ensinar, ao mesmo tempo consegue te entregar ali o caminho de como você prosperar sem ficar perdendo no meio do caminho, você percebe que, primeiro, suas emoções têm que estar no lugar. Como é que você vai ter calma para investir? Calma. Não pressa, não desespero. Calma. Tendo as emoções em ordem. Como você vai ter conhecimento para investir? Conhecimento para empreender e produzir recurso? Tendo pessoas que te orientem a isso. E quando eu digo pessoas, no plural, eu estou me referindo a no máximo 2. Como eu falei, não escute muita gente. Escute um especialista, o que te dá abertura, a linha que você quer seguir. Se você for escutar todo mundo, cada um tem uma opinião diferente. Você vai pegar uma opinião sobre Bitcoin com 5 grandes mentes financeiras, cada um vai te dar uma visão diferente. Aí você vai ficar confuso e não vai fazer nada. Então escolhe um mentor, escolhe uma pessoa, um profissional, um especialista que vai te guiar. E segue aquela linha. Isso vale para a área da saúde, quando você escolhe um médico, área das finanças, área das emoções, como eu falei. Quando eu queria me restaurar emocionalmente, eu só escutei o Dr. Augusto Cury, não fiquei escutando todo mundo. Então, nós precisamos direcionar o nosso futuro, planejando o nosso futuro, colocando no presente as coisas em ordem. Então, eu fiz um sacrifício muito grande nos primeiros anos pós-quebra, que foi não gastar com nada. Eu já comecei a produzir dinheiro, comecei a produzir recurso. 1, 2 anos depois da quebra, eu já estava me levantando assim, já sempre fui muito trabalhador, muito estratégico, bom comunicador, sabia fazer contatos, as coisas foram acontecendo, só que eu fui mantendo o mesmo padrão de vida. E o dinheiro que estava entrando, depois de ter pago a dívida, que primeiro você se liberta dessa escravidão emocional que é a dívida, desse sugador espiritual que é a dívida, depois eu comecei só a investir. Passou uns anos, repetindo, anos, não foram meses, passou anos nesse, vamos segurar aqui, não vamos gastar com isso, não, esse prazer não, essa viagem pode esperar, vamos com calma, investe e tal. Depois de anos, eu percebi que eu estava conquistando uma liberdade, que era os juros que te detona no cartão de crédito quando você atrasa, é o mesmo que te enriquece quando você está com dinheiro investido. Quando eu fui entendendo a matemática, a lógica da calma, da ordem, as coisas foram acontecendo. E é por isso que em algumas áreas da minha vida eu tenho mentores específicos. Nesse caso específico de pensamento financeiro para o futuro, de investimento, é o Guilherme Bentimol, né? O Thiago Nigro me ajudou muito também na formação do meu pensamento ao longo desses últimos anos. Mas eu não escuto todo mundo do mercado financeiro, eu escuto ele. Escuto o Bentimol e falo, cara, o que eu faço aqui? Agora, quando eu quero conselhos na área familiar, eu escuto uma pessoa só. Quando eu quero conselhos na área emocional, eu escuto uma pessoa só, porque eu não vou ficar me enchendo de informação, mas vou seguir fielmente aquela informação da pessoa que eu escolhi como mentor. E isso vai me levar para outro nível, porque quando você está debaixo de direcionamento, você coloca as coisas em ordem. Ordem gera paz. Ordem não gera só progresso, ordem gera paz. Anote isso aí. Ordem não gera só progresso, ordem gera paz e você, com paz, consegue prosperar. A Bíblia diz que Salomão prosperou como nenhum outro rei em Israel porque tinha paz em todas as suas fronteiras. Olha que forte isso. Porque ele tinha paz em todas as suas fronteiras, ele prosperou como ninguém. Então você precisa de paz, de ordem para poder prosperar. Bom, a nossa aula de hoje, reforçando o título da semana, é colocar as coisas em ordem. Essa quinta-feira, especificamente, colocar a sua vida
financeira, seu dinheiro no lugar, em ordem. Por quê? Porque eu sei que é uma área que mexe, que machuca muitas pessoas, que fere, que faz elas ficarem se comparando, invejando, sofrendo, passando por necessidades, padecendo em provações que não eram necessárias se ela se organizasse. Tá bom? Então, eu espero que a aula tenha contribuído para formar o teu pensamento sobre dinheiro. Não esqueça, por favor, que no dia 28 de fevereiro nós temos o nosso Café com Destino ao vivo com os nossos alunos. Vai ser um evento que vai começar às 14 horas, tá? Vai das 14 mais ou menos até às 17, 18 horas no máximo, onde nós vamos gravar todos os Cafés com Destino de uma semana, ou seja, 5 Cafés com Destino ao vivo aqui no nosso auditório, e você vai estar no auditório com a gente, você que é aluno fiel do Café com Destino. A inscrição é um livro só, é simbólico, é só para marcar a tua presença, e você garante sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Então, 28 de fevereiro, 5 anos, celebração de 5 anos de Café com Destino, vai ter uma festa, você é nosso convidado, só fazer a inscrição, que é um livro, o acesso, o link está aqui na descrição desse vídeo, e 28 de fevereiro, das 14 horas até mais ou menos mais 17, 18, nós vamos estar aqui no nosso auditório, você vai estar interagindo comigo, participando da plateia da gravação de 5 episódios do Café com Destino. Vai ser fora do comum, você vai conhecer a nossa sede, a gente vai estar junto, é uma oportunidade para nós, como professores e alunos, nos conhecermos, tá bom? 28 de fevereiro. Abril tem Método Destiny, as informações também estão aqui na descrição, e maio tem viagem para Israel, também está aqui na descrição. Faço votos de paz e prosperidade, até amanhã às 6h57 da manhã. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.